Estamos iniciando o programa Saúde em Dia e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. Nosso convidado de hoje é o enfermeiro Marcos Rubio. Marcos, prazer enorme tê-lo aqui conosco, no nosso programa. Prazer é nosso, meu e da enfermagem. Muito obrigado, Marcos. Então vamos começar falando um pouquinho da enfermagem, né? Eu gostaria que você explicasse como é a atuação da enfermagem, né, junto às outras profissões, junto com os médicos e outras profissões, que a enfermagem a gente sabe que é uma profissão secular, né, Marcos? Perfeitamente. A enfermagem, ela tem dois privilégios. Além dela ser uma profissão baseada na ciência, né? Porque ela tem um rigor técnico e científico, ela também é uma arte, a arte de cuidar. Né? Leonardo Boff diz o seguinte: a essência do ser humano reside no cuidado. Sem cuidado, nada que é vivo sobrevive. E aquilo que cuidamos dura muito mais. Quer dizer, você vê a importância do cuidado, que é tão fundamental quanto a terapêutica, o diagnóstico e todo o aparato tecnológico existente para restabelecer a saúde de um paciente. E além de todo o cuidado da parte técnica, eu acho que tem que ter todo um carinho também, a pessoa tem que gostar daquilo que faz, né, Marcos? Eu acho, e a gente vê no pessoal da enfermagem, realmente é uma doação, né? Se doa para cuidar de alguém. Perfeitamente. Isso eu falo muito nas minhas palestras. O profissional da enfermagem, ele tem que valorizar, respeitar e sentir orgulho da sua missão, que é cuidar do outro. Em suma, amor pelo outro. Gente cuidando de gente. Eu não consigo imaginar uma pessoa exercendo essa profissão sem ter amor pelo outro. Exatamente. E o que seria de nós médicos, né, sem o pessoal da enfermagem, Sim, né, Marcos? Perfeitamente. Não tem como trabalhar sozinho, é um trabalho conjunto, né, entre nós médicos e o pessoal da enfermagem. Perfeito. Ô Marcos, essa semana agora de maio, né, foi comemorada a Semana da Enfermagem. Como é que é isso? Conta pra gente. A enfermagem é a única profissão que possui uma semana de comemorações e não apenas um dia, como acontece nas outras profissões. Sabia disso? Eu não sabia não, Marcos. Inclusive o dia do médico é o 18 de outubro. Cada dia comemora uma profissão. Agora que é comemorada a semana toda, eu não sabia disso. Não. E além disso, essa semana ela está fixada num decreto presidencial. Decreto 48.202 de 1960, assinado pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Ano em que se comemorava o cinquentenário da morte de Florence Nightingale, que é conhecida como a percussora da enfermagem moderna. Então a Semana da Enfermagem vai do dia 12 de maio ao dia 20 de maio. 12 de maio comemora-se o nascimento de Florence Nightingale. E o 20 de maio está relacionado com Ana Nery, morte de Ana Nery, esse ícone da enfermagem brasileira. Que é a que divulgou, né, a enfermagem no Brasil. No Brasil, a percussora da enfermagem no nosso país. Ô Marcos, me conta uma coisa, os profissionais, né, da enfermagem têm assim uma média de pacientes que eles possam cuidar? Como que esse número de pacientes, tantos pacientes por enfermeiro, existe isso? Olha, existe. Isso aí é um pouco polêmico. Mas nós temos uma resolução no Conselho Federal de Enfermagem que determina o quantitativo de profissionais. Os nossos especialistas na área de enfermagem, eles classificam a enfermagem com 4 tipos de assistência. Então você tem assistência mínima, certo? Você tem assistência intermediária, você tem assistência semi-intensiva e você tem assistência intensiva. A mínima coloca-se em torno de 10 pacientes para um funcionário. Tá, que seriam as alas dos hospitais, Perfeito. Mais ou menos isso, né, basicamente. Né? O que seria a mínima? É aquele paciente estável clinicamente e que ele é apto para o autocuidado. Então, praticamente, ele não depende da enfermagem para se autocuidar, certo? A intermediária é aquele paciente que clinicamente ele está estável, certo? Mas ele está parcialmente incapacitado para o autocuidado. Então ele precisa tomar banho, alguém tem que ajudar. Né? Então aí você teria uma média precisa de alguém do lado para auxiliar o restabelecimento, né? Para auxiliar. Perfeito. E nesse caso nós colocamos uma média de 7 pacientes para um funcionário. Que realmente é o suficiente, né? Tranquilamente, para cuidar do paciente. Que às vezes quem está nos assistindo fala, nossa, 7 pacientes para um enfermeiro. Mas não tem como nenhum hospital colocar um funcionário da enfermagem, por exemplo, para cada paciente. Não tem como, né, Marcos? Não tem como. E outra que tem o tempo todo, né, para poder cuidar. Quer dizer, aquele funcionário está ali para isso. Você tem o semi-intensivo, que seria 4 para 1. E o intensivo, esse sim, 2 para 1. Que seria já um leito de UTI. Perfeito. Agora, esse é o grande problema hoje da enfermagem.
Por quê? Foi feito um trabalho realizado recentemente nos Estados Unidos e constatou que a enfermagem é a quarta profissão mais estressante no mundo. E sabe qual é o principal fator? Quantitativo insuficiente de profissionais para a prestação de uma assistência de enfermagem segura e com qualidade ao cliente assistido. Ou seja, alguns hospitais colocam muitos pacientes para pouquíssima gente da enfermagem, né? Perfeito. Você colocou aí, eu sou fiscal do conselho. Eu já fiscalizei um hospital da nossa região, na qual tinha 30 pacientes internados para um funcionário. E eu te pergunto, como é a qualidade desse hospital? Não tem como. Não tem. E o doente, como é que fica nessa? Não tem Que como. qualidade de assistência se presta ao paciente internado? Nenhuma e outra assistência, coisa, 30 pacientes para um funcionário, não e a tem como. segurança do meu profissional? Exatamente. Ele está muito propenso a cometer uma imperícia, uma negligência e uma imprudência. Mas é lógico. Ninguém vai atenuar, né, a culpa nesse profissional por excesso de atividade. Você entendeu? Então, nesse caso, o que o conselho faz? Polícia. Isso é caso de boletim de ocorrência. Está colocando em risco a saúde daqueles pacientes internados. O paciente internado e mais o risco da profissão, a segurança do profissional. Perfeito. Porque o conselho tem essa competência de zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem. Entendeu? É, Marcos, então a gente analisando, né, a pessoa vê de fora, acha uma coisa, mas realmente na realidade, então acho que esse bate-papo nosso é muito importante, pelo menos esclarecer todos que estão nos assistindo, como funciona, né, a equipe de enfermagem dentro de um hospital. Perfeito. Não é verdade? Agora, nosso grande problema está muito relacionado com doença ocupacional. Os nossos profissionais estão sendo muito acometidos por doenças relacionadas com o trabalho. E cada ano que passa, esse número vem aumentando. Eu gostaria que você explicasse então um pouquinho melhor para a gente isso, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença de Marcos Rubio, né, que é o fiscal do Corém de Minas Gerais. Marcos, agora há pouco antes do comercial você me falava a respeito da saúde, das doenças, né, que acomete o profissional da enfermagem. Como é que é isso? Olha, uma coisa importante que a gente tem que estar colocando, principalmente para a sociedade, a saúde ocupacional dos profissionais, não só da enfermagem, os profissionais da saúde, é um fator determinante para a segurança do paciente. E os nossos profissionais, por esse ritmo excessivo de trabalho, porque nós temos pisos salariais ruins, e para o profissional dar uma qualidade de vida à sua família, ele tem que ter 2 até mais empregos. E isso faz com que ele adquire doenças relacionadas ao trabalho. As últimas estatísticas do Ministério da Previdência Social, né, você tem muitas doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho, ou lesão por esforço repetitivo. Os profissionais mais acometidos por estas doenças são profissionais de enfermagem. Por quê? Ritmo excessivo de trabalho. Tem 1, 2, 3 empregos. E além desse tipo de doença, também o estresse, né, Marcos? Sim. Que não tem como, a pessoa fica estressada, porque está cuidando, está lidando com vida. Perfeitamente. Né? Problemas vasculares, acidentes do trabalho, né? O que eu falo a nível de acidentes com material pérfuro cortante. Exatamente. Nos Estados Unidos... E todos estão arriscados, né, acontecer isso. Nos Estados Unidos foram notificados 385 mil acidentes com material pérfuro cortantes em 2007. E no Brasil, apenas 42 mil. Por que eu falo apenas? Porque o nosso profissional, normalmente, ele não registra o acidente. Nós não temos uma cultura prevencionista. Não é só o profissional da enfermagem, não. Não, eu sei de uma maneira geral, o pessoal não registra nada, né, Marcos? E não sabe fazer valer os seus direitos, né, como trabalhador. E falar em direito, como que está o mercado de trabalho profissional da enfermagem, Marcos? Então, essa é uma situação que está começando a ficar meio complicada na área da enfermagem. Por quê? Atualmente, a enfermagem é a maior força de trabalho na área de saúde. 55% dos trabalhadores da saúde são da enfermagem. E é a segunda maior força de trabalho no país. Nós temos hoje em torno de 1.400.000 trabalhadores no Brasil. Na área da enfermagem. Na área da enfermagem. Só em Minas Gerais nós temos em torno de 150 mil. Quer dizer, mas é a profissão que mais absorve pessoas no mercado de trabalho, em relação a qualquer outra profissão. Você entendeu? Mas, por outro lado, é uma profissão que está tendo muito curso, muitas pessoas qualificando no mercado. Você entendeu? Então, hoje você tem muitas pessoas no mercado,
mas não consegue ser absorvido. Tá. Ô Marcos, você está falando de muitas pessoas. Hoje, o pessoal generaliza, né? Tipo assim, é um enfermeiro. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que tem as divisões da enfermagem. Quais são as divisões, então, as categorias da enfermagem reconhecidas por lei? Isso está contemplado na nossa lei do exercício profissional, a Lei 7.498 de 86. Então, lá ela fala da classificação das categorias de enfermagem, que são reconhecidas em lei. Você tem o enfermeiro, que é aquele de graduação, né, nível superior. Você tem o técnico de enfermagem, a nível médio, e o auxiliar de enfermagem e também a parteira. E a parteira, é reconhecida. né? Que ainda existe a parteira, né, Marcos? Olha, em Minas Gerais nós não temos mais. Mas a parteira que eu estou referindo não é aquela que antigamente ia nas casas fazer o parto, né? A parteira realmente, assim, o profissional da enfermagem que especializa em obstetrícia, não é isso? Tá. Aí você fala do enfermeiro com especialização em obstetrícia, o enfermeiro obstetra. Isso. Mas além dessa qualificação, você tem a parteira que tá contemplada na lei. Mas o curso de parteira... Não tem especialização em obstetrícia, mas tem a prática da obstetrícia. A prática de parteira. Existia essa profissão, que eu posso falar assim, cursos para parteiras até o ano de 1959. E depois esses cursos deixaram de existir. Até 59? Até 59. Então o que aconteceu de lá para cá? A maioria dessas pessoas aposentaram ou morreram. É o que vai acontecer com os auxiliares de enfermagem. Tá? Você não tem mais hoje cursos para auxiliar de enfermagem, mas a profissão está contemplada na lei do exercício profissional. Quer dizer, existe e é reconhecida. Só que o curso hoje, para alguém que for procurar, é só técnico de enfermagem. Técnico e enfermeiro. Agora, o enfermeiro é aquele profissional que faz a faculdade de enfermagem. Né? Isso nós não comentamos, né, Marcos? Uhum. É esse. Porque todo mundo generalizar o enfermeiro. Tudo bem, todos atuam na área da enfermagem, só que é o técnico, é o auxiliar e o enfermeiro é aquele que fez a faculdade, né? É aquele que tem autonomia que tem na lei, contemplado na lei, é privativa, coordenação, direção, chefia, auxiliar e técnico não pode trabalhar sem a presença desse profissional. Quer dizer, é o responsável realmente direto pela toda a equipe da enfermagem dentro de um hospital, de alguma clínica. É ele que pode delegar qualquer coisa aos profissionais de enfermagem, conforme a lei determina. É privativo, coordenação, direção, chefia, organização do serviço de enfermagem. Quer dizer, o trabalho do enfermeiro é importantíssimo aí, né, Marcos? Demais a conta. Ô, Marcos, eu gostaria que você comentasse também, né, dos profissionais do enfermeiro, do técnico, né? Quais as atividades desenvolvidas por eles. Só que eu gostaria que fosse após os comerciais. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do fiscal do Corém, o enfermeiro Marcos Rubio. Marcos, antes dos comerciais eu te perguntei as atividades, né, que cada pessoal da enfermagem tem, por exemplo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar. Como que divide isso? Bom, falando do enfermeiro, como a gente colocou antes do intervalo, a coordenação do serviço de enfermagem é privativo dele, mas também é privativo dele a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, certo? E a assistência a paciente grave com risco de vida também é privativo do enfermeiro. E o técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem, ele assiste o enfermeiro na prestação da assistência complexa. Então é um profissional que se faz presente na UTI, na hemodiálise, no pronto-socorro, certo? No berçário patológico, do mais técnico, complexo. Isso. Do auxiliar e do enfermeiro. Do técnico e do enfermeiro. Técnico e do enfermeiro. Isso. O auxiliar seria para a execução de atividades mais repetitivas. O que seria isso? Administração de medicamento prescrito, aplicação de uma inalação, administração de uma oxigenoterapia, curativos, certo? Então ele estaria mais para a execução de procedimentos de rotina. Você falando em procedimentos de rotina, o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro, ou o auxiliar, poderia fazer alguma prescrição? Por exemplo, na ausência do médico, ele pode solicitar algum exame, pode ser feito por um médico, liga, olha, fulano, eu tô na estrada, eu tô em casa, não dá para chegar agora, você faz tal medicamento para o tal paciente. Pode ser feito isso, Marcos? Não, isso não pode. O nosso Código de Ética, ele orienta o profissional no artigo 37. Somente em caso de emergência. A prescrição de medicamento é privativo do médico, exceto em caso de emergência. Né? Aí o profissional pode estar administrando.
Fora disso, configura exercício ilegal de profissão. Ele está colocando em risco a saúde do paciente e a segurança dele. Uma coisa que é muito questionada também em relação ao parto, que agora há pouco, né, logo no começo do programa, a gente estava conversando sobre isso, sobre as enfermeiras, as parteiras, né? É legal em relação a partos, o enfermeiro pode fazer ou até onde ele pode fazer? Perfeitamente. O enfermeiro com especialização em obstetrícia, ele tem um respaldo da lei do exercício profissional para realizar o parto. E não só na nossa lei. Tem uma portaria do Ministério da Saúde que dá esse respaldo para o enfermeiro. Ele não pode só fazer realizar o parto, como ele pode também fazer a episiotomia, a episiorrafia e aplicação de anestésico local. Quer dizer, isso é importante. Então, só para explicar para os nossos telespectadores, né, a episiotomia é aquela incisão, aquele corte que se faz por ocasião de um parto normal. E a episiorrafia é a sutura, ou seja, são os pontos, né, para poder fechar este corte. E, lógico, o anestésico para paciente no sentir dor, né, Marcos? Não podemos esquecer das casas de partos que estão sendo criadas nesse país e vem dando certo. E quem está realizando os partos? O enfermeiro, obstetra. Isso é muito legal. E falar em enfermeiro obstetra, as especialidades, quais as especialidades reconhecidas para o pessoal da enfermagem? Olha, atualmente são 42 especialidades. Nossa! São muitas, né? Você tem na área de terapia intensiva, hemodiálise, enfermagem do trabalho, então é muitas mesmo. Ô Marcos, nós estamos quase chegando no final, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como você é enfermeiro fiscal do Corém. Então fala um pouquinho para os nossos telespectadores e mesmo para o pessoal da enfermagem que está nos assistindo, né, a respeito desse órgão, a respeito do teu trabalho. É importante que a população entenda um pouquinho como é que funcionam os órgãos fiscalizadores da profissão, né? Porque esses órgãos foram criados não tanto pelos profissionais, mas para proteger a sociedade. Ou seja, todas aquelas profissões regulamentadas que prestam serviço direto à sociedade tem que ter um órgão para fiscalizar o exercício dessa profissão, para que a sociedade receba um serviço de qualidade por esses profissionais. Quer dizer, são 42 especialidades, é muita coisa, né, Marcos? Marcos, como que como que o Corém vê o ato médico, né, esse projeto de lei? Olha, esse é um assunto polêmico. Pois é. Porque realmente nós entendemos que os médicos necessitam sim de ter uma lei que regulamenta o exercício da medicina, que eles não têm. Nós temos, eles não têm. Agora, criar alguns artigos em detrimento das outras categorias, isso é que nós não aceitamos. Tudo no seu lugar, na sua devida hora. O cara que né? fala prescrição terapêutica privativa do médico, como é que ficam os programas do SUS? A lei do exercício da enfermagem dá esse respaldo ao enfermeiro para estar prescrevendo e até solicitando o exame, certo? Ele tem um respaldo também de portaria, a portaria 1265 de 2007 do Ministério da Saúde. Ô Marcos, e como ficaria hoje em dia, né? Como está a perspectiva do profissional da enfermagem? Com relação para o futuro. Para o futuro? Para o futuro. Olha, a coisa está um pouquinho complicada, porque comercialização do ensino pegou muito a enfermagem e você tem muito cursos em formação, certo? Então o mercado está ficando realmente estagnado. Muitos profissionais para poucos empregos, mesmo sendo a enfermagem a profissão que mais absorve pessoas no mercado de trabalho. Vai saturando o mercado, né, Marcos? Já está saturado, infelizmente. Ô Marcos, nós vamos passar para as nossas perguntas, né, dos nossos telespectadores. Pode ser? Você responde para a gente? Sem problema. Vamos lá, Jean, primeira pergunta. Olá, doutor Luciano, estou aqui novamente nas ruas de Poços de Caldas sobre o assunto da semana, Corém, Conselho Regional de Enfermagem. Estou aqui com a Adriele e ela tem a primeira pergunta do dia. Oi, eu gostaria de saber se podemos fazer reclamações sobre o mau atendimento dos enfermeiros? Perfeitamente. E o conselho está aberto para isso, para a comunidade também. Não é só para a categoria de profissionais, não. Na medida que uma pessoa, um paciente ou a família do paciente se sentir lesado por um procedimento realizado por profissionais de enfermagem, de forma com imperícia, imprudência, negligência, ele tem todo o direito de estar buscando. Não só pode, como deve, né, como Marcos? deve. Está procurando o conselho e o conselho ele vai estar processando esse profissional se houver necessidade. E eu acho que isso aí só ajuda a elevar, Sim, né? Só pela ajuda. melhoria da qualidade da assistência. É o que eu falei, o conselho foi criado em benefício da sociedade. Próxima pergunta, Jean.
Eu tenho uma pessoa na família que é enfermeira e eu queria saber por que o aumento esse ano foi só de 2% para a classe de enfermagem. Bom, a hora que você fala de piso salarial, infelizmente o Conselho não tem como atuar. Por quê? Nós não temos um piso salarial estipulado em lei. E o Conselho só pode atuar naquilo que se tem em lei, né? Quando você não tem na lei, é negociação. Não é o Conselho que negocia, isso aí seria sindicato. Então, esse piso salarial seria negociado diretamente das empresas com os sindicatos. Temos um projeto de lei em tramitação para um piso salarial. Se isso for aprovado e virar lei, o Conselho vai ser o primeiro órgão a estar fiscalizando as instituições e exigindo esse cumprimento. Tem mais alguma pergunta, Jean? O Corém, ele tem o poder de punir, como, por exemplo, a cassação do diploma? Olha, Gisele, o Conselho ele tem o poder, sim, de processar eticamente o profissional que cometeu uma imperícia, uma imprudência e uma negligência. Agora, a cassação de diploma é em casos mais graves, onde chega a causar dano irreversível ao paciente. Isso, quem tem o poder é o Conselho Federal de Enfermagem. Boa pergunta, né, Marcos? Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se os enfermeiros cadastrados no Corém, eles têm algum tipo de vantagem. Bom, a vantagem é o que está na lei. A enfermagem somente pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho de Enfermagem. Então, não se pode trabalhar na enfermagem sem ter o registro no Conselho. Seriam como todas as categorias, como médico tem o CRM, fisioterapeuta, enfim. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a próxima semana. Se Deus quiser, fica com Deus. Ô Marcos, nós estamos chegando já no finalzinho do programa e eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem, não só para os nossos telespectadores, mas como todo o pessoal da enfermagem, né, que está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar aos telespectadores, principalmente aos nossos profissionais de enfermagem, é que a qualidade da saúde se faz primeiramente valorizando o profissional da saúde. Não adianta você investir no cuidado humanizado ao paciente, sendo que o cuidador não está sendo cuidado. Então nós precisamos, os profissionais de enfermagem precisam ter um piso salarial digno, ter uma jornada de trabalho justa. E quem é que vai ganhar com isso? O paciente, com melhor qualidade de assistência. Marcos, eu quero agradecer a tua presença e quero parabenizar você por 15 anos, né, que você estava comentando no Corém como fiscal. E nesse trabalho, né, que é cuidar de vidas e lidando, né, fazendo palestras, que a gente sabe, orientando todo profissional da área da enfermagem. Marcos, muito obrigado. Chegamos ao final, então, de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.